hoje eu vou te contar quais foram os livros que eu li recentemente, qual é o livro que eu estou lendo atualmente e quais serão as minhas próximas leituras. Esse é o novo quadro Atualização Literária que eu pretendo trazer para vocês a cada final de mês, uma atualização realmente de como está a minha leitura, como está o andamento e tudo mais, para que vocês possam conhecer os livros que eu li recentemente, os livros que eu estou lendo. Além disso, também vou fazer uma mini resenha sobre cada livro para que vocês tenham interesse de ler. Se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Eu vou começar mostrando para vocês os livros que eu li recentemente. E o primeiro livro que eu li recentemente, na verdade eu li no mês de dezembro. Dezembro foi um mês que eu só consegui ler 2 livros. Eu já percebi que dezembro é um mês que eu não leio muito, eu fico meio dispersa, assistindo muito filme natalino principalmente, mas eu li no mês de dezembro Confissões do Crematório, da Caitlin Dogman, e esse livro ele vai falar justamente confissões a respeito do crematório, né? A Caitlin Dogman, ela foi agente funerária, trabalhou em um crematório muito famoso lá dos Estados Unidos, e aqui ela vai falando pra gente um pouquinho sobre essa questão da morte, como que a nossa cultura ela lida com a morte, como que acontece todo o processo de decomposição dos corpos também, né? Durante esse processo, ela vai falar detalhadamente cada processo e vai falar um pouquinho como que é os bastidores, né? Realmente as confissões do crematório, como que realmente funciona. Histórias Lindas de Morrer. Esse livro já tem resenha aqui, vou deixar linkado aqui nos cards, mas basicamente a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica, geriatra e paliativista, e aqui nesse livro ela reuniu histórias de pessoas realmente lindas de morrer, né? História de pessoas que compartilhou com ela conhecimento de vida para que nós pudéssemos evoluir e aprender um pouquinho mais sobre a vida. Eu achei esse livro incrível, inclusive chorei muito, vocês vão ver o que eu falei sobre esse livro, é maravilhoso, uma releitura que eu fiz para um grupo de leitura conjunta que eu participo com mais 3 amigas, que também são pessoas com baixa visão e que gostam muito de ler, então a gente resolveu se reunir para poder, cada mês, escolher um livro e ler. E nesse mês de janeiro a gente escolheu A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, que para mim foi uma releitura e foi muito bacana reler esse livro, e eu percebi que ele ainda continua sendo um dos meus livros favoritos da vida. Mas basicamente A Morte de Ivan Ilitch vai contar a história de Ivan Ilitch, né? A partir do momento da notícia de que ele havia falecido. Essa notícia chega no seu trabalho e a partir dali toda a trama vai se desenrolar, né? E a genialidade do livro, no meu ponto de vista, ela está justamente na percepção do personagem de que um dia ele não vai estar mais ali e as reflexões que ele faz a respeito da sua vida. É um livro muito impactante, inquietante, que faz você pensar muito sobre a sua vida, sobre a sociedade atual e muitas coisas. Eu indico muito, inclusive já tem resenha aqui no canal, vou deixar também linkado aqui nos cards para que vocês possam assistir depois. Leve-me com Você, da Catharine. Esse livro, além de ser lindo por fora, ele também é lindo por dentro, né? E ele estava justamente na minha meta de livros para ler durante esse ano de 2021. Mas do que se trata esse livro? Bom, esse livro, Leve-me com Você, conta a história de August, que está passando por um processo de luto, né? Está lidando com a perda do seu filho. Recentemente ele perdeu o seu filho por conta de um acidente, e aí ele resolveu fazer uma viagem. Essa viagem é uma viagem que ele sempre faz em família, só que esse ano, no verão, ele não vai levar o filho dele, justamente por conta disso. E ele está indo por conta de um momento muito especial, que é para levar a cinza do filho dele para um local que provavelmente ele ia gostar bastante. Mas uma outra coisa bem interessante que vai acontecer aqui é que o carro dele, né, o motorhome, vai ter um problema e ele vai levar numa oficina. Chegando lá nessa oficina, o dono da oficina está com alguns problemas, que eu não vou falar porque já é meio que spoiler, sabe? O dono da oficina está com alguns problemas e ele fala: August, você tem como levar os meus filhos junto com você nessa viagem? E ele aceita e ele leva essas crianças. E a gente percebe uma coisa muito interessante, né? Pelo menos eu senti. O quanto que cada pessoa que chega na nossa vida é muito importante. E que a gente pode contribuir positivamente na vida de cada pessoa, assim como a gente também pode aprender muita coisa com o outro. O que eu percebi é que os meninos ajudaram August
a passar por esse momento de luto, né, muito difícil da perda do seu filho. Além disso, August ensinou esses meninos muitas coisas interessantes, né? São dois meninos. Um tem 12 anos, se eu não me engano, e o outro tem 7 anos. Esse de 7 anos ele não falava muito, mas depois de um tempo ele acabou falando. A gente vai entendendo ao longo da leitura o porquê dessa trama toda, mas é um livro assim muito impactante que fala sobre perdas, recomeço, fala sobre lidar com o luto e sobre vários temas assim muito potentes. Além a descrição, né, dos lugares, a forma como a autora escreve é muito impactante, muito gostoso. Atualmente eu comecei a ler esse livro, Flores para Algernon, que é um livro que está bem hypado agora, muitas pessoas estão falando dele e eu ainda não li. Mas até onde eu sei, Flores para Algernon vai contar a história de uma pessoa com deficiência intelectual que vai passar por uma cirurgia para aumentar o seu QI. E à medida que ele vai passando por essa cirurgia, ele vai tendo consciência do mundo e percebendo que as coisas realmente não são como ele imaginava. Então acho que vai ser bem interessante essa discussão em relação à ciência, inteligência. Bom, para o mês de fevereiro eu selecionei 4 livros que eu vou ler. O primeiro livro é Persuasão, da Jane Austen. Não sei se vocês sabem, mas eu comentei no meu vídeo de 12 livros que eu quero ler durante esse ano, que eu ainda não li nenhum livro da Jane Austen. Então eu coloquei esse livro Persuasão e as meninas votaram lá no grupo e a gente vai ler junto esse livro Persuasão, da Jane Austen. Então esse vai ser realmente o meu primeiro livro do mês, Os Olhos Amarelos dos Crocodilos. E nesse livro a gente tem a história de 2 irmãs que vai tentar desvendar, na verdade, uma pergunta principal que tem aqui no livro, que afinal, o que é sucesso para uma pessoa? Porque elas são muito diferentes, né? Apesar de serem irmãs. Uma é socialite, preocupada com essas questões da sociedade, e a outra é uma pessoa mais simples, que não está muito ligada nessas questões. Então a gente vai ver essa discussão e eu achei bem interessante nessa questão da gente discutir o que de fato é sucesso na vida de uma pessoa. Porque, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que o sucesso ele é muito individual. O processo, eu li no ano passado, A Metamorfose, de Franz Kafka, e fiquei apaixonada, né? Mas pelo que eu vi aqui pela premissa, é a história de uma pessoa que de repente vai estar presa, né? É aquele dilema kafkiniano que a gente fala, não sei nem se é assim que pronuncia, mas enfim, que é alguma situação inusitada que do nada acontece, né? O segundo livro da série Anne de Green Gables, que é Anne de Avonlea. Eu comecei a ler essa série, né, Anne de Green Gables, no ano passado, mas não terminei porque eu não tinha os outros livros que continuavam a série. Então acabou que esfriando a minha vontade de ler, de continuar lendo, né? Mas eu pretendo sim terminar, porque eu gosto muito da escrita da Lucy Montgomery, eu gosto muito da história da Anne e tudo que ela tem para ensinar pra gente. Essa foi a minha atualização literária para vocês. Mostrei os livros que eu li recentemente, o livro que eu estou lendo no momento e os livros que eu pretendo ler no mês de fevereiro. E você, já sabe qual o livro que você quer ler no mês de fevereiro? Deixa aqui nos comentários para que eu possa conhecer o livro que você pretende ler ou os livros, né, que você pretende ler no mês de fevereiro. Beijos e até o próximo vídeo.